Fala pessoal, beleza? O assunto hoje é política, tá? Vamos falar de redução da população mundial. Vamos usar como exemplo hoje a guerra na Ucrânia, certo? Tipo, o Covid, ele matou pouco na Ucrânia, matou 108 mil pessoas, entendeu? Aí para reduzir a população, o que fizeram? A Europa e os Estados Unidos incentivou a Ucrânia a entrar em guerra com a Rússia para matar mais pessoas, certo? A Ucrânia provocou até que a Rússia foi lá e aceitou. Começou a atacar a Ucrânia e matar bastante pessoas. Matando os homens impede de casais fazerem filhos, certo? E os homens na Ucrânia estão morrendo muitos mesmo, devido à guerra, certo? Já aqui no Brasil, aqui não precisa de uma guerra para eliminar pessoas, porque nós mesmos, a gente já se mata, entendeu? Guerra no tráfico de drogas, assaltos, furtos, penas leves para criminosos, isso tudo incentiva o homicídio, a morte. Quer dizer que no Brasil morre mais pessoas do que se fosse uma guerra com outro país, entendeu? Assim, o Brasil, o brasileiro, ele não faz muito filho devido ao imposto muito alto. O brasileiro, o leite é caro, a fralda é caro, creche é caro, escola é caro, é tudo caro. Então o brasileiro evita de fazer filho. E o índice de homicídio aqui é muito grande. Então não é necessário uma guerra, porque a guerra aqui já é interna. Você pode ver que no Oriente Médio tem muitos terroristas também, muitas facções, entendeu? E eles entram sempre em guerra, estão sempre se matando também. Já nos Estados Unidos é necessário, quando tem muita gente, eles inventam uma guerra. Mesma coisa que inventaram com o Iraque. Lembra o Iraque? Bom, eu vou dar uma análise aqui para vocês. O nome dele era Saddam Hussein. Esse cara, todas as facções criminosas do Oriente Médio, do Iraque, temiam esse cara. Esse cara era foda, mano. Era o cara, entendeu? Todo mundo tinha medo desse cara. Aí o que os Estados Unidos foi lá? Foi lá e matou esse cara, certo? Matando esse cara, as facções começaram a entrar em conflito. E assim fundou o Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou a matar muita gente mesmo, certo? Quem não aceitava o jihad sofria a pena pelo Estado Islâmico, entendeu? Então, praticamente, os Estados Unidos foi o fundador do Estado Islâmico no Oriente Médio, certo? Aí começou aquela matança que a gente sabe onde deu, certo? Aí os Estados Unidos foi lá para resolver um problema que eles mesmos criaram, porque estava matando muita gente mesmo, e acabaram matando mais gente ainda, que era do Estado Islâmico. Então a redução da população está na guerra. Você pode ver que a Rússia ela iniciou um cessar-fogo contra a Ucrânia, certo? E o que fizeram? Os alemães agora e os Estados Unidos querem enviar mais tanques de guerra para incentivar a Ucrânia a contra-atacar a Rússia, para haver mais mortes, que não chegou ainda o nível de pessoas mortas que devem ter, entendeu? Então o Covid, a minha análise é assim, que o Covid foi feito para eliminar uma parte da população, tá? E como não foi tudo isso que eles imaginavam, eles inventaram a guerra na Ucrânia
incentivaram a Ucrânia a atacar a Rússia para acabar de completar essa parte de mortes, certo? Aqui no Brasil, Uruguai, Argentina, México, os latinos, a gente já se mata por si mesmo. O crime, você vê que no México tem os cartéis que vivem entrando em guerra, muita morte também. O Brasil tem as facções que sempre está em guerra, sempre temos muita morte também, sem contar os assaltos, os feminicídios, brigas internas na própria família, que causa muitas e muitas mortes. Você basta pegar o controle remoto, ligar a TV, que você vai ver que muitas pessoas morrem aqui diariamente devido à educação, devido ao medo de Deus, o não temer a Deus, entendeu? A pessoa não teme por quê? Porque as igrejas colocaram na cabeça da pessoa aqui que Deus perdoa, que Deus é aquele homem que perdoa tudo, mas a gente sabe que não é assim. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que o pastor fala em cima do altar, ou padre, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Então, a falta de temer a Deus é o que causa mais mortes aqui no Brasil. A pessoa não teme nem Deus e nem a lei do homem aqui. Então, a gente está no ciclo certo para reduzir a população latina, entendeu? E lá na Europa, eles estão usando a guerra da Ucrânia para diminuir essa população. Na África também tem as brigas religiosas também, que matam muita gente também. Tipo, os muçulmanos africanos enfrentam os católicos e os evangélicos e matam bastante gente lá. Então, o problema mesmo de redução foi na Europa, e usaram a Ucrânia, foi escolhida para isso.